O FBI e a ABIN informam. Se você conhecer ou ver algum vigilante mascarado, não seja um cúmplice, denuncie. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Watchmen, o podcast oficial da série original da HBO. Olá, fãs de Watchmen! Olá, gente, tudo bem? Aqui é Alexandre Maron. E aqui é MM Isidoro. Nossa, estamos de volta. E sejam bem-vindos a mais um episódio de Watchmen, o podcast oficial da série original da HBO. Nossa, eu tô aqui hiperventilando. A gente tá, porque esse episódio, eles estão numa crescente, né? Impressionante. Nossa. Não, cara, peraí. Assim, volta um personagem muito importante. Não, nesse demais. Aqui, então, algumas pessoas acertaram. Só de lembrar, eu tô arrepiando aqui agora. Algumas pessoas acertaram que essa pessoa é. Na Comic Con, a gente vai falar, na Comic Con de Nova York, quando eles mostraram o piloto, eles mostraram quem que ia estar na Comic Con, e aí eles brincaram, assim, né, que o Jeremy Irons seria, talvez era quem a gente estava imaginando que ele seria, né? Ele não colocou o nome do personagem ali nos créditos. E, na verdade, ele é quem a gente imaginava que é o grande vilão da HQ. Será que ele vai ser o grande vilão da série também? Será? Então, tá muito estranho, porque ele tá nessa história paralela aqui. Então vamos já entrar nesse papo aqui, antes de entrar na história do episódio, que é isso. Nesse episódio 103, o episódio com o nome de She Was Killed by Space Junk. Então, ela foi morta por lixo espacial, né? E aí é a letra de uma música da banda Devil, né? E aí, é Space Junk. E aí faz todo sentido o porquê isso, né? Porque quando a gente vai, a Laurie, né, cai o carro na frente dela, a gente vai já falar disso. Mas vamos falar aqui do Jeremy Irons antes, porque essa era uma das grandes teorias que a gente tava falando aqui nos 2 primeiros episódios. A internet tava perguntando tava muito isso, alucinada. Né? Quer dizer, quem leu a história em quadrinhos original tava quase que certo, né? Mas precisava daquela confirmação, porque podia ser um truque, podia ser algum outro personagem aparecendo. Sim. Que evocasse, né? Sim, quem leu em algumas entrevistas até viu que o Lindelof, a Nicole Kassell, que é a diretora dos 2 primeiros episódios, eles não estavam mais nem tentando enganar a galera, que o Jeremy Irons é ninguém menos que Adrian Veidt. Então, o Ozymandias. O Ozymandias. Então, Adrian Veidt, como a gente falou no primeiro episódio, só relembrando aqui, ele é um dos fundadores do segundo grupo de super-heróis da HQ, que eram super-heróis que tinham o Dr. Manhattan, o Night Owl, o Rorschach, esses nomes que a gente vem falando aqui nos episódios. Ele foi, pelo menos, o homem mais esperto do mundo. O homem mais inteligente do mundo. Ele era o homem mais rico do mundo. E ele é o cara que fez o nefasto plano da Lula interdimensional que acontece no final da Exatamente. Da então, a original. Lula interdimensional, a Lula psíquica interdimensional, a Lula que mata milhões de pessoas em Nova York, foi o plano dele. E aqui ele volta e ele tá aparecendo. Então você vê que ele é um cara violento. No episódio 2, ele mata o clone, né? e nem tá nem aí. Ele trata as pessoas muito mal, ele tá nesse castelo. Então a gente vai chegar lá, a gente vai falar do episódio aqui, a gente vai chegar lá. Mas só pra tirar da frente isso. Isso. Porque Adrian Veidt está de volta, Ozymandias está de volta. Mas temos outra personagem importantíssima de volta. Isso, então esse é um episódio, eles falam muito da HQ, porque personagens clássicos, os personagens do Velho Testamento voltam. É como se Moisés aparecesse pra Jesus no caminho do Gólgota, assim, né? O mundo tá acabando e eles aparecem. E já começa pelo logo, né? Aquele logo se acendendo, aquela coisinha bonitinha, né? Que todo início de episódio tem um loguinho de alguma maneira criativa linda. Exatamente. Que evoca, já falei que evoca o Spirit do Will Eisner. Exato. Uma evocação que tá ali, que é um dos primeiros super-heróis, que usa mascarazinha, a gente vê. E aí a gente vê que, e pra quem assiste muita série, é uma série que não tem crédito de abertura, só tem o logo de uma maneira. Só tem o logo, E aí a gente tem essa tagzinha inicial que é o FBI. Prendendo um mascarado. Então eles fazem um falso assalto a banco. Falso assalto, E eles plantam que vai ter esse assalto. E aí um vigilante, um cara que se veste de mascarado, né, pra salvar as pessoas, invade o FBI. E o FBI, de vez prender um criminoso, o FBI tá fingindo tá assaltando o banco pra prender o vigilante. Pra atrair o vigilante. E aí tem uma agente ali que sem dó, que tá liderando a operação, que sem dó dá uns tiros no cara quando ele entra. Quando ele tá tentando fugir ali. E ela, tipo, é no bullshit, não tem como enganar ela. E aí, uma hora, eles chamam ela de Agente Blake.
Pois é. Quem E é- será, né? Olha, quem será? Quem poderia ser? A filha de um cara chamado Blake? Exato. E ela tem um humor estranho? Será que… Então aqui a gente descobre que essa gente é ninguém menos do que Laurie Blake, que é a… A Silk Spectre da série original, que é a filha do comediante. Vamos falar um pouco dela aqui, a biografia. Alguém vai falar sobre a biografia dela mais pra frente. O episódio toca nesse assunto, mas só pra contextualizar, ela é a segunda Silk Spectre e ela é uma personagem, ela não sabia quem era o pai dela durante muitos anos e na série original ela descobre que o pai dela é o comediante, que era um personagem que entre os super-heróis ele era um personagem meio assim, ninguém gostava dele, né? Ele era uma pessoa horrorosa. Ela tem um DNA duplo de vigilantes, de super-herói. Então, a Laurie, ela é filha da Sally Jupiter. E a Sally Jupiter foi a Silk Spectre original dos Minutemen. Então, quando você vê ali Silk Spectre no American Hero Story, é a mãe dela. Que a gente tá vendo dentro da série, a série dentro da série. E ela é filha da Sally com o comediante, que é o personagem que dá início à história. A morte dele que dá início à história. E ela só descobre que o comediante seria o pai dela durante os acontecimentos da série original. E é até curioso, né, que ela tenha assumido realmente o nome do pai, né? Então, porque ela descobre quando o Dr. Manhattan mostra pra ela quem é a história dela de verdade, porque ela não sabia o pai dela, que a mãe dela foi casada com o empresário dos Minutemen há muito tempo, então ela assumia esse cara. E ela descobre toda a história dela ali por trás, e aí hoje, 30 anos depois, você descobre que ela foi de ser uma vigilante, que usava uma roupa super sexy ali e lutava contra o crime pra ser uma caçadora de vigilantes e assumir esse humor do pai dela. E aí a Laurie, ela é interpretada pela Jean Smart, que é uma atriz também super consagrada da televisão, ganhou prêmios Emmy. E ela fez por comédia, né? Quer dizer, ela é aquela atriz que faz tudo, né? Sim. Então ela ganhou prêmios Emmy por causa do Frasier, que era uma comédia mega popular durante décadas, porque era uma continuação do Cheers. Pra quem também gosta de série de ação, ela foi a primeira dama, ela é a esposa do presidente Logan durante 24 horas, durante 2 temporadas. Ela era um monstro. E ela tá aqui. E tem uma coisa curiosa, porque na série original, ela não é nem um pouco frágil, nunca foi, mas ela é uma pessoa mais emotiva, né? E aqui ela parece desiludida, né? Que na série original ela tem um relacionamento, alguns relacionamentos, né? Ela é sempre oprimida, então ela é oprimida pela mãe, a mãe dela manda nela de várias maneiras. E ela é namorada, quase como colocada ali pelo governo pra tomar conta do Dr. Manhattan. E o Dr. Manhattan não tem emoção, então ele lida com… Ela fica no meio de 2 pessoas que não têm emoção. E aqui parece que ela se fechou, né? Então ela é essa gente que só tá, tipo, sendo irônica, fazendo piadinha, comentando um duplo sentido. Só que tem um momento só, quase o interlúdio do episódio, né? O episódio inteiro. Ele ela tá contando essa história pra alguém, pra né? alguém, então. É legal lembrar isso, né? Porque no início do episódio, ela tá numa cabine contando algo pra alguém. Essa cabine tem um símbolo do Dr. Manhattan. Ela tem a cor do Dr. Manhattan, é quase uma cabine de telefone espacial. Parece que ela tá fazendo uma ligação pro Dr. Manhattan e deixando uma mensagem pra ele, uma coisa do tipo. Então, esse episódio tá sendo narrado como se ela estivesse contando a história pro Dr. Manhattan. Então a gente vai e volta nesse episódio. E ela só demonstra emoções quando ela está na cabine, como se ela só pudesse fazer isso pra ele. Então é quase uma sessão de terapia que ela fala com o ex dela. Tá caçando o ex dela literalmente num outro planeta. É um pouquinho complicado quando seu ex é Deus, né? E aí acontece toda a coisa ali com os crimes. Então a gente descobre que ela é chefe ali, que ela lidera um grupo que é o Defense of Police Act. Mais tarde ela tá no apartamento dela, você vê que ela chega, dá uma merendinha pra algum bicho que tá dentro de uma jaula, uma gaiola. E ela recebe uma visita tardia do senador Keane de novo. Lá está ele mais uma vez. O senador Keane de novo. O jovem senador Keane, não o pai, não o sênior. E a gente descobre que foi ele que fez a lei, ou o ato, né? De defesa dos policiais, que fez os policiais usarem máscara em Tulsa. Então ele já tava lá 3 anos atrás, né? Então, 2016. E foi ele que propôs esse ato pra 7ª Cavalaria não atacar eles de novo. Ele tem ambições. Ele tem ambições, você vê que ele tá planejando. E aí ele vai convencer ela, né? Não, e aí tem um easter eggzinho só pra gente ir, que atrás dela ali tem um quadrozinho, como se fosse uma pop art. Uma pop art do Andy Warhol. Do Andy Warhol com a pintura dos personagens clássicos. Então tem o Night Owl, tem o Ozymandias e tem ela. Tem ela ali, então você vê que eles estavam bem nos anos 80,
Eles eram tão famosos que até o Andy Warhol pintava eles. Pois é. E aí ele vai convencer ela, o sentido, ele fala assim, olha, precisamos de você em Tulsa. O negócio lá tá feio, a investigação é mega complexa, ela não quer ir. Sim. Aí ele viu aquela coruja linda dentro de uma gaiola na sala da Laurie, e ele chega pra ela e fala assim, escuta, se você ajudar a gente agora, isso pode ser muito útil, porque tem gente poderosa envolvida nisso. E de repente, quem sabe você não consegue libertar a sua coruja. Então aqui tem o… É um jogo de palavras. por que você acha que ele falou isso pra ela? Eu não sei, eu acho que, vamos lá, quando termina a história, ela tem um relacionamento agora com o Night Owl, que não apareceu até agora. Night Owl 2, né? Que não apareceu até agora. Parece, o que eu deduzi é que ele deve estar preso por alguma coisa, né? E ela tá ali achando que talvez, se ela fizer o que eles querem, ela pode conseguir a libertação dele. Me pareceu Então, que foi como algo assim. aqui pra mim também é isso. Ela tá nesse lugar com os exes dela, né? Então, tipo, ela tá no telefone falando com um que tá em Marte. E ela na sala dela tem o símbolo do outro ex dela. Isso. E aí tem o quadro do ex-grupo dela. Então, mesmo ela tentando ser Ela essa finge, mulher isso, super isso. forte, que pra fora é super forte, pra dentro ela tá em frangalhos, como, né? Ó, tô ficando arrupiado de novo. Mas é muito bom, gente. É muito bom. E aí, eles descobrem em Tulsa, falando da 7ª Cavalaria, o FBI se junta ali, o departamento dela contra os vigilantes. E aí tem um novinho que tá ali, né? E ela, Um agente jovem. um agente jovem que fez a pesquisa, que tá controlando. Mas que é um nerd de história dos personagens, né? E aí eles estão no avião indo pra Tulsa. E aí eles estão conversando e ela descobre que, antes de ser um agente, ele é Ele tem um PhD em história. PhD em história, Com a principalmente tese. as histórias dos mascarados. Isso, é. E ele fez a tese em cima dos pais dela. Então, dela também, assim, que é a tese sobre o Keene Act. Então, a tese dele é sobre o ato Keene, de como a violência em 77, principalmente a violência com os mascarados, fez os mascarados virarem outlaw, né? Eles são ilegais. Isso. E aí ele começa a falar pra ela, e ela começa… Ele tem um momento meio fã, né? Ele tem, não, ela até zoa ele ali, né? Tipo, se ele vai pedir um autógrafo, se ele quer foto. Você vê que ele é um fanboy. E aí tem um momento bem interessante, porque eles estão indo pra Tulsa e o piloto fala pra eles assim, ó, na janela ali vocês vão ver o quê? Vão ver O Millennium Clock. E aí o Millennium Clock é uma estrutura gigante no meio do nada, que aí eles falam uma frase super rápido que tá sendo construído por uma tal de Lady True. Que foi supostamente teria comprado as empresas do Veidt. Nossa, é muita Então coisa as empresas milionárias do Veidt estão numa frase só, tipo, numa cena só. Você tem uma porrada de coisa plantada. O que é o Millennium Clock? Porque eles estão falando desse Millennium Clock, todo mundo sabe o que é, pra você olhar pela janela e ver. O piloto só faz isso quando é algo muito famoso. Pois é. Você tem uma Lady True, que é uma personagem que ninguém sabe quem é, não é uma personagem clássica, é uma personagem nova da série. E você tem que ela comprou as empresas do Veidt. Tudo isso numa sequência só. Pois é. E aí eles chegam em Tulsa e aí ela vai ter o primeiro encontro dela com o Looking Glass. Exatamente. Você já vai começando a ver que ela tem uma atitude meio zoeira, né? Com os mascarados, né? Que ela vê os detetives, que ela… Que é isso, ela tava lá no auge dos mascarados, então pra ela é aquele famoso já tive aqui, já fiz isso. Vocês não estão me enganando, eu tô fazendo isso aqui, vocês eram criança, eu já tava com uma máscara na cara. E aí aqui ela tem uma cena que eu adoro, que é ela usando a máscara do Looking Glass como um espelho. Vendo se tem uma coisa no dente. Eu adoro quando ela entra no pod com ele e ela assume o controle do pod e começa a interrogar ele. Tipo… E ele não sabe o que fazer, né? Porque ela é FBI, aí ele é super certinho, ele não quer dar o controle pra ela, ele quer fazer as perguntas. E aí você vê que ela quebra ele logo ali. Ela acaba indo encontrar alguns dos policiais que ela não encontrou ali naquele black site com o Looking Glass durante o enterro do Chef Judge, que ela vai pro cemitério e ela já encontra a Angela com os filhos e com o marido, conversa ali com ela, fala que elas têm que conversar, já começa a sair uma faíscazinha ali, porque a Angela fala que tá aposentada e tal, aquele papo. Querida. Até parece que o FBI não ia saber o que você tava fazendo. Eu sei quem você é, querida. E aí, durante o enterro, a 7ª Cavalaria aproveita que os policiais estão todos ali, e fazem um ataque de Homem-Bomba. Então eles fazem exatamente aquela cena que a gente já conhece de Homem-Bomba, ali invadindo um lugar com muita gente. O cara tá com uma coisa no coração dele, pra caso se alguém atirar nele, a bomba explode. Então ninguém pode
nem chegar perto dele, os policiais já não têm arma, né? É. Então eles sabem disso, que o policial não pode carregar a arma. Aí fica aquela tensão. Que, aliás, me lembra de uma coisa. Quando ela foi pra lá, ela não podia entrar armada, lembra? E ela chega, supostamente ela não está armada naquele lugar. Exatamente. Ela tem que entregar a arma, porque em Tulsa não pode ter arma. Na perna, mas a gente nem lembrava mais. Porque em Tulsa você não pode ter armas. Isso. E aí o Keene Jr., o senador, pra salvar as pessoas, ele meio que se oferece e faz uma oferenda. Tipo, me leva e não mata a galera. Nesse meio do caminho, acontece uma cena de ação absurda, que aí a Laurie vai dar um tiro no Homem-Bomba. Acaba com o A cara, bomba assim. começa de verdade, ela achou que não era de verdade. Era blefe dele. Que era um blefe. E aí a Angela vira Salva o dia. a Sister Knight, sem ser a Sister Knight ali, que salva o dia. E joga a bomba Que ela na joga cova. a bomba na cova. Coitado do corpo do Chef Judge. Com o Chef Judge por cima. Pois O é. Chef Judge vira só uns pedacinhos ali. Pois é. E a relação dela com a Angela vai ter essa coisa meio de faísca mesmo, como a gente falou. Porque ela chega até a perguntar depois para a Angela, mas vem cá, onde é que você estava quando tudo aconteceu? Porque a gente sabe, eles não sabem, mas nós sabemos que a Angela está escondendo alguma coisa. Sim. Que a Angela não contou para ninguém do Will, né? Uhum. Então, assim, são coisas que estão ali escondidas na Não, história. e até o papo das duas ali, quando elas se encontram no mausoléu, que a Blake vai lá e dá um café pra Angela, e a Angela tá saindo do buraco da onde porque saiu ela disse, o cara da 7ª Cavalaria. E ela fala pra ela que ela sabe que ela é a Sister Knight. Ela pergunta aonde o túnel ia, que o túnel só ia pra fora do cemitério. Isso. Tem todas essas coisinhas, mas você vê que a Angela também não tá aberta a uma amizade nova com uma agente federal. E vira o café ali, aquele ato que era pra fazer uma amizade, que a gente sabe que não era. Mas ela já vira o café ali e fala, não, deixa aqui que eu toco as coisas. E eu acho muito engraçado porque ela tem esse jeito meio sacana, né? Então ela chega pra Angela e quando a Angela fala o que ela tava fazendo, elas começam a meio que se provocar. E ela fala assim, eu tava com o meu marido, né? Aí ela fala assim, claro, eu entendo. Aquela coisa meio... Ela interroga o marido, né? Ela faz um interrogatório com o marido na tarde ali, antes de encontrar a Angela à noite. E aí o marido abre o jogo, então tem esses toques ali que eles dão nesse episódio. Então, a rivalidade delas tá instalada. Então né? você viu que já criou uma tensão, uma relação de tensão entre as duas. Isso. Porque a Laurie, ela tá lá pra estudar a 7ª Cavalaria. E resolveu o caso. Pra estudar o Rorschach, que é um cara que ela conheceu. A gente vê que o Diário do Rorschach foi publicado quando ela tá lá com o FBI no começo. Então ela entende esse tem uma página do diário, né? Aparece a capa ali, então você vê que… Do dia, o cara faz a pesquisa, talvez ela não tenha falado pra gente. Ela sabe que o cara é PhD na história, que tem esse backstory. E aí já começa a trocar farpa. E aí a gente corta pro nosso Lorde do Castelo. Lorde do Castelo, Lorde da Mansão. Que é a cena que a gente vai descobrir que Adrian Veidt está entre nós. Isso aí. E aí é uma cena que é cheia de mistério por várias razões. Então, o Adrian Veidt, ele tá ali no seu cavalo, aquele Lorde mesmo, né? Ele sai pra caçar e ele vê um bando de búfalo e você vê que o cara é muito bom, que ele pega um arco e flecha ali e acerta… Em inglês tem uma expressão que é bullseye, né? No olho do touro, quando você acerta o alvo. E ali ele acerta o buffalo's eye, né? O olho do búfalo. E aí quando o búfalo cai na água ali, aparece um cara atrás que parece o Lone Ranger. E aí, mais uma curiosidade aqui. O Baz Reeves, que era o xerife negro que a gente tava vendo no filme, no primeiro episódio, ele foi a inspiração pro Lone Ranger. Que teve até um filme recentemente e tal, que foi um dos personagens mais famosos da HQ e da série. Então eles embranqueceram um personagem real negro. E aqui você vê que eles fazem quase uma homenagem reversa. Então é um negro vendo um negro no filme, e aqui tem esse personagem que é o Game Warden. Então é o cara que toma conta do terreno ali no castelo, e ele parece visualmente o Lone Ranger. Então ele parece esse cara, esse faroeste, esse cara no cavalo. E aí ele fala uma frase ali que é: essa é você caçando, não está nos termos da sua prisão. Do seu aprisionamento. Do seu aprisionamento, né? Então, o Adrian Veidt tá preso. Irritadíssimo, né? No primeiro episódio, eles finalmente declaram que ele tá morto depois de 3 anos. Será que ele tá lá há 3 anos nesse lugar? Que lugar é esse? Onde é que ele tá preso? Por que ele tá ali? Preso aonde, né? E por que esse cara fala assim de igual pra ele? Tipo, cara, sai daqui, sabe? Vai, tipo… Você sabe por que você tá aqui, você sabe o que você tem que fazer, que você não pode fazer essas coisas.
É. E aí o Veidt fica puto, volta pra casa. Os clones dele estão ali. E aí já tem uma cena que é ele com seu hobby aberto, meditando. Que é a cena clássica do Ozymandias da HQ. isso. Então ali você já sabe que ele é o Ozymandias. E ele tá escrevendo a carta, reclamando pra quem quer que seja. Então ele tá ditando, né? ele tá ditando Que, pra… aliás, é um momento legal, porque naquele momento, naquele flashback da Primeira Guerra, tem um soldado alemão que dita a carta, Uhum, né, para uma secretária. Sim. E essa cena, ela tem um espelhamento dele ditando a carta para uma secretária que bate a carta numa máquina de escrever. Tem uma Sim. coisa, assim, bem interessante. É, porque o personagem do Ozymandias, né, assim como o Rorschach, ele é sempre controverso, que além de ele ser ariano, alto, branco, ele quer promover o fim do mundo, né? Todo o ele plano tem dele, uma causa ele bem faz bizarra. estudos genéticos, ele cria uns bichos que só ele tem. Ele tem todo um controle ali, então tem muito questionamento na HQ original, na história original, se o Adrian Veidt não é um supremacista branco também. Isso aí. A série tá sempre voltando para alguns temas, tá sempre sendo comentadas, e ele tá ditando pra governanta dele, pra uma das clones, e é ali que no final ele finalmente fala o nome dele. Eu sou o Adrian Veidt. Quando ele assina a carta, então ele tá reclamando pra quem tá deixando ele preso, que ele não aguenta mais, tá naqueles limites e que ele tem que fazer. E aí logo depois ele coloca a roupa do Ozymandias. Isso. E aí é uma cena muito boa, porque é um Ozymandias velho. Se você viu a HQ, sabe que ele é um homem lindo. E ele faz comercial de perfume, ele tem boneco, ele é quase um modelo. E aqui você vê ele velho. Pois é. 30 Então, anos depois. 30 anos depois, ele ainda em forma, ele ainda lá. Então é uma cena que é muito forte, muito E aí bonita. vamos pro fecho ali, mais ou menos, do episódio, né? Porque a gente já falou, né? A Laurie, ela tá naquela cabine, ela tá se comunicando, parece, com o Dr. Manhattan de alguma maneira, ou ela acha que tá, né? Ela tá sendo emocional, como ela não tava sendo pra mais ninguém durante o episódio, né? E você vai vendo todas essas coisas, né? Essa fragilidade sendo demonstrada e tal. E ela sai da cabine, e quando ela sai da cabine, o carro… um carro cai na cabeça dela. A gente não sabe direito de que carro é esse, mas assim, cai um carro na cabeça dela, não, né? Quase cai na cabeça dela. Que evoca a letra da música, né? Quase como se fosse, como se caísse um lixo espacial em cima dela, né? Exatamente, aí o carro cai. E aí fecha o ciclo da letra da música e tudo que a gente ouviu. Então até é o ali. carro da Angela que sumiu no episódio passado. Isso. Ele volta, Parece que… fechando o episódio de novo, literalmente caindo na cabeça da Laurie Blake, que saiu Pois ali é. depois de falar com a ex dela. Então, literalmente algo cai do céu e quando corta pra cima você vê Marte, você vê, né, um brilhozinho, um brilhozinho. Então ela tava falando na cabine com Marte, e aí está lá, e você vê que ela fala durante muito tempo, então é a sessão de terapia. É engraçado, porque como ela tá falando, e ela tá falando com aspas, com Deus, quando aquele carro cai do céu, é quase como se parecesse ser um sinal, né? Tipo assim, ela acabou de tentar falar com ele, de repente cai um carro do céu. Então você não sabe direito o que tá passando na cabeça dela, mas ela cai na gargalhada. Ela acha tudo muito engraçado. E, de novo, afinal de contas, ela é filha do comediante. Ela é né? filha do comediante. Pois é. E o que eu mais gosto desse episódio é como eles mudam a personalidade dela. Se você é fã, como a gente é, se você viu, você vê dessa mulher que era super submissa em todas as relações. Então, ela pega um cara que é quase submisso, que é o Night Owl 2, Isso. que é o Dan Dan Driver, que é ali na série. E hoje ela tá, tipo, muito pra frente, mesmo pra a figura pública dela, a figura de FBI, de agente dela, é sempre na piada, é sempre indo pra cima, é Ela sempre, sempre parece tipo… estar na frente, um passo à frente de tá todo na mundo, frente, né? então ela parece que ela pegou o melhor do pai, o que ela acha que era o melhor do pai dela, o melhor da mãe dela, pra deixar pra fora. Porque É. a Sally Jupiter, a mãe dela, a gente falando muito rapidamente, ela foi um dos grandes símbolos sexuais ali no mundo do Watchmen, os grandes símbolos Dos anos sexuais 40, dos anos 40. É o avião que derrubou a bomba em Hiroshima, nesse mundo. Tinha a figura dela que estava pintada do lado. Ela era filha de grandes símbolos, mesmo ela não sabendo que era filha do comediante. Então, essa viradinha de ela tentar virar pelo menos o pai que ela nunca teve, que ela descobriu quem era o pai depois estava morto. Pra mim, eu gosto muito, como essa brincadeira. E cada vez mais forte o remix acontecendo. Então é o Veidt reaparecendo, baita é ela final, falando né? com o Dr. Então esse episódio é quase a banda antiga voltando, né? Mas é muito legal, porque assim, eu gostei muito do primeiro episódio. Falei, cara, que episódio legal. Aí eu fui ver o episódio 2, eu
falei, cara, que episódio legal, talvez melhor do que o primeiro e tal. Aí eu vi o episódio 3, nossa, que episódio legal, talvez melhor do que o segundo. Então, é uma coisa que foi me deixando muito animado, cara. Sim, são só 9 episódios. O Lindelof tá falando que é uma história fechada nela mesma. Essa temporada vai ser como se fosse a minissérie da HQ. E isso pra mim que é incrível. Tipo, a gente tem mais só 6 episódios pra entender tudo que tá acontecendo, fechar todos esses Faltam pontos. só mais 6 episódios. Tic, Toque, tic, toque. E todo domingo a gente vai estar aqui com vocês. Isso aí. Então, só lembrando, todo domingo, 11 da noite, você assiste o Watchmen na HBO e na HBO Go. Isso. Se você quer saber mais, você assiste o episódio com o HBO Extras. Se a gente pode falar pra vocês, assiste uma primeira vez na HBO sem o HBO Extras, só pra você prestar atenção nessas coisas que a gente falou. Depois, curtiu, assiste de novo com o Extras, pra você não perder detalhe, porque Tem um monte de 20 coisa detalhes por segundo legal. na Um monte de coisa série. legal. E aí, acabou o episódio, o nosso podcast está no ar, dando Isso aí. todas as informações, discutindo com você. A gente aqui sendo companheiros dessa jornada que Damon Lindelof e companhia estão levando a gente Isso aí. nesses E episódios assim, todos. cara, acaba o episódio, o podcast tá no ar. Exatamente. É Então, sincronizado, é milimétrico o negócio. e esse episódio que foi lindamente dirigido pelo Stephen Williams e escrito pelo Damon Lindelof e pela Lila Byock, ou Biock. Então, espero que no 4, mal posso esperar Nossa. o 4 chegar. Então Nossa, a gente como vai estar demora. aqui Ô, semana que demora. essa semana, mas é bom que a gente fica criando teoria, a gente fica conversando delícia. sem parar, né? Isso aí. Então a gente se vê semana que vem, amigos. Falou. Um beijo, hein? Tchau. Um beijo e não se esqueçam, nada nunca acaba. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série original da HBO, Watchmen, escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere da HBO. Ampere.